Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando o último vídeo, verso por verso, do livro do profeta Malaquias. E olha que o tema desse vídeo, o tema de hoje, eu sei que vai trazer uma polêmica, mas vai trazer muita luz também. E eu já quero dizer para você que nós já temos o próximo livro que nós vamos estudar verso por verso. Mas eu vou falar para você apenas no final desse vídeo, tá bom? Desde já, eu já quero dizer para você outra coisa também antes de nós começarmos o vídeo. Nós estávamos gravando uma vez por semana para estudar verso por verso e havia semanas, inclusive, que a gente falhava, né? Então chegamos a ficar 2, 3 semanas sem gravar, porque realmente tínhamos outras demandas que não nos permitia fazer essas gravações constantes desses estudos proféticos verso por verso. Entretanto, nós estamos em um determinado momento da humanidade, no momento histórico, que nós precisamos estudar profecias. Precisamos. E a nossa expectativa agora é que nós tenhamos estudos diários a respeito de profecias. Então, eu já vou falar uma coisa para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque praticamente todo dia vai chegar notificação para você de vídeo novo. E vamos nos agarrar com Deus, porque, como alguns dizem nesse carnaval, entramos no Apocalipse. Será que entramos no Apocalipse? Ou será que já estamos saindo dele? Bem, isso é assunto para um outro vídeo. Hoje, vamos para o capítulo 4 do livro do profeta Malaquias. E ele começa dizendo bem assim: certamente aquele dia vem. Nós já vimos que a referência de aquele dia é uma referência ao dia do juízo, não é isso? Quando vai se dar fim a iniquidade, o pecado, os pecadores, e então restará somente os justos para gozar da eternidade, aquilo que Deus nos prometeu. E ele diz assim: e arderá como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Eu gosto muito desse capítulo de Malaquias, são apenas 6 versos, mas cada verso traz muita riqueza. Primeiro, aqui fala-se o seguinte: 2 classes de pessoas que não estarão na eternidade, que não receberão a herança da vida eterna. Fala dos soberbos e dos que praticam a iniquidade. Os que praticam a iniquidade faz até sentido. Jesus ele fala acerca desse dia, ele fala assim: olha, porque naquele dia muitos chegarão em mim e dirão: Senhor, Senhor, fizemos tantas coisas em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, curamos em teu nome. E Jesus vai falar o que para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. A prática da iniquidade não impede a pessoa de cometer bons atos. Olha que interessante. A pessoa ela pode fazer bondade para os outros, ela pode profetizar em nome de Jesus, ela pode curar em nome de Jesus, ela pode ter autoridade sobre os demônios em nome de Jesus, mas ela também pode praticar iniquidade. E aí, diante disso, nós precisamos entender que não basta apenas sermos bons ou buscarmos ser bons. Nós também temos que deixar de lado a iniquidade, os desejos da carne. Precisa ser deixado de lado. Nós vivemos uma geração muito complicada, porque hoje você vai dentro do cristianismo, que é a religião que supostamente coloca Cristo como centro, e é uma bagunça. Porque as religiões vivem abraçando o santo e o profano, fazendo uma junção entre o bonzinho e o mal, e achando tudo isso normal. Então você tem
dentre daqueles que querem buscar a santidade dentro de uma instituição religiosa, você tem aqueles que abandonam família e se casam com outro. Você tem aqueles que vivem na promiscuidade, com relações ilícitas, no adultério, no roubo, na ganância. Você tem pastores de ovelhas espirituais que andam no luxo, na soberba do coração. E tudo isso frutos da iniquidade. E não quer dizer que essa pessoa não faça muitas coisas em nome de Cristo. O problema é a iniquidade. Então, se as pessoas não abandonam a iniquidade, não adianta fazer todas essas coisas em nome de Cristo. Não vai ser salvo os menos piores. Vão ser salvos aqueles que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses serão salvos. Então não é aqueles que estão menos sujos. Deus não vai escolher, não, esse daqui ele está menos pior, eu vou pegar ele. Não é assim. E quando fala da soberba, é interessante porque quando fala que os soberbos não estarão lá, porque o soberbo é aquele que acha que não precisa de nada e nem de ninguém. Ele acredita que em si próprio ele tem tudo aquilo que ele precisa. Ou seja, aqueles que chegaram para Jesus falando Senhor, Senhor, são soberbos. Porque eles não citaram a misericórdia de Cristo, eles não citaram o sangue de Cristo, eles citaram as coisas que eles faziam. Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome. Ou seja, nós precisamos compreender isso. Que a partir do momento que eu acho que eu não preciso da graça, a partir do momento que eu acho que eu sou bom o suficiente, a partir do momento que eu olho para as minhas obras e acho que elas são suficientes para me salvar, eu acabo de assinar a minha perdição. Interessante, né? Outra coisa, existem algumas discussões filosóficas de que pessoas falam assim, olha, aí Deus salva os justos, e aí quem garante pro resto da eternidade que ninguém nunca mais vai pecar? E se o mal aparecer de novo? E aí aqui é interessante porque Deus ele fala assim, ó, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Aqui quando é dito que não sobrará nem raiz, nem ramo, é porque Deus vai dar fim em tudo que diz respeito ao pecado. O pecado terá o seu fim. Simples assim. O pecado não vai se levantar de novo. Não haverá uma segunda chance, não haverá um purgatório, não haverá uma rechamada, não haverá uma nova oportunidade. O dia do Senhor vai ser separado o joio do trigo e acaba-se ali. Continuemos. Para vós, porém, para vós, os justos, para vós, porém, que temeis o meu nome, é interessante, né? A iniquidade é aquela pessoa que faz o bem, que se aproxima do Senhor, mas não deixa o mal. O soberbo é o que acha que não precisa de Deus, da graça de Deus, e acredita nos frutos das suas próprias obras. Aí Deus vem e fala assim, agora vós que temeis ao meu nome. Porque quando nós tememos ao nome do Senhor, toda soberba lança-se fora e nós não vivemos mais na iniquidade. Então todos os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Aqui é interessante esse exemplo, né, que se usa. Falando assim que para esse dia, que para muitos serão de trevas, dias de densas trevas, para o justo será um dia aonde nascerá o sol da justiça. Enquanto aqueles que se dizem livres, mas são escravos do pecado, esses sendo condenados, esses que são livres,
vivem presos por causa do nome de Cristo. E nesse dia eles estarão saltando como bezerros libertos. Você já viu os bezerrinhos quando estão sendo levados para o matadouro e de uma determinada circunstância para-se a fila e solta eles, como eles saem felizes? De repente somos nós, ao perceber a graça que vai nos ser ofertada e diante de tantos conhecidos nossos que nós veremos ser condenados, receber essa graça de Cristo vai nos fazer saltar como bezerros, sendo libertos da estrebaria. É um exemplo interessante, né? O tamanho da alegria que sentiremos. Pisarei os ímpios, porque eles se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora que é interessante, porque no livro do Apocalipse, nós inclusive já fizemos estudos a respeito disso aqui no canal, quando fala que nós pisaremos os ímpios, porque eles serão cinzas debaixo das plantas dos nossos pés, é porque o livro do Apocalipse deixa isso muito claro. O livro do profeta Isaías também. E nós já estudamos sobre isso. No dia do juízo final, nesse último dia, quando os justos agora receberão a herança eterna, eis que fogo descerá do céu e será consumido todos os ímpios. Ou seja, não haverá ímpios indo para um submundo espiritual, com alma sendo atormentada, com fogo que nunca se apaga. Não existe isso. A Bíblia não deixa isso evidente. Agora, existem versos que precisam ser bem compreendidos e que são muito bem distorcidos pela religião ao longo dos séculos, que faz com que muitos creiam que sim, que os ímpios não morrerão. Os ímpios ficarão num lugar chamado inferno e ali ficarão sofrendo eternamente. E a Bíblia não assegura isso. E mais uma vez nós temos um texto deixando isso bem claro. Os ímpios se tornarão em cinza. Você já colocou fogo em alguma coisa? Quando você queima aquilo, ela vira cinza. E ela está ali, ela não está queimando em outro lugar. Se ela virou cinza, é porque acabou. E aqui quando fala que os justos pisarão sobre essas cinzas, é porque os ímpios não estarão queimando em outro lugar. Agora, a partir do verso 4, nós temos um texto interessante. O profeta aqui, ele retrata, né, Deus chamando a atenção para o dia do juízo, falando quais são as características de quem estará entre os condenados, que são os soberbos e os que cometem iniquidade. Ele identifica a característica principal daqueles que serão salvos, ou seja, temem ao Senhor e naturalmente têm as suas vestes lavadas no sangue de Cristo. Ele deixa bem claro o sentimento de alegria dos justos que serão salvos e deixa bem clara essa questão do inferno, que não existe. O que haverá serão cinzas. Os ímpios serão mortos à vista dos justos e os justos pisarão essas cinzas. Pronto. Aí agora ele traz uma reflexão para que tudo isso seja compreendido de uma maneira mais prática. E olha o que é dito a partir do verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, os estatutos e os juízos. Agora olha que interessante, porque está falando do último dia. Está falando daqueles que vão ser salvos e dos que serão condenados. De repente o profeta pega e fala assim, olha, já que nós estamos falando do juízo, lembra da lei de Moisés. Ah, mas qual lei? Aí muitos falam assim, não, porque quando fala assim lei de Moisés, existem várias leis. Existe os 10 mandamentos, que muitos chamam de lei, como se fosse lei moral,
né? A lei que expressa o caráter de Deus. Aí tem as leis cerimoniais, que são as leis do santuário, e as leis sociais, que eram as leis que regiam o acampamento de Israel. Pronto, essas 3 leis. Só que isso são explicações humanas. Na Bíblia, fala-se em leis, mandamentos e ordenamentos. Aqui cita, né, estatutos, juízos e a lei. Só que sempre que fala da lei, ela vai fazer menção aos 10 mandamentos como sendo o principal e todos os estatutos que derivam-se dela. Certo. Só que aí, a partir desse momento, a gente entra supostamente num problema. Por quê? Hoje, o cristianismo, e eu já fiz estudos falando a respeito disso, que o cristianismo que hoje supostamente representa Cristo é o que passa mais longe de Cristo, enquanto religião. Existe um dos braços do cristianismo que rejeita totalmente as leis, os ordenamentos, os estatutos e os juízos, todos aqueles que foram concedidos por Deus por meio de Moisés. Simplesmente rejeitam. Simplesmente rejeitam. E rejeitam afirmando que a graça de Cristo anulou tudo isso. E aí nós temos agora um certo perigo. Por quê? Primeiro, que você não tem nenhum texto que afirme que a lei ela foi revogada. E quando eu falo em lei, eu estou falando de lei, estatutos e juízos. Por quê? Porque quando Deus concede a lei a Israel, Deus tinha um propósito ali. Deus estava fazendo morada ali. Deus havia passado para o povo de Israel as condições que eles deveriam se submeter para estarem na presença de Deus. Então Deus não criou um regimento exclusivo para Israel para que Deus pudesse habitar ali. Pelo contrário, Deus revelou o seu regimento para que Israel pudesse estar na presença dele. Então, quando a Bíblia fala que Deus não muda, significa que quando Deus fala assim, não tereis outros deuses diante de mim, significa que lá em Israel, se Deus não aceitava isso, hoje ele também não aceita isso. Quando Deus disse para Israel, não fareis imagens de esculturas e não se curveis a elas, significa que lá em Israel Deus não aceitava isso e hoje ele também não aceita. Quando Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele não aceitava naqueles dias e não aceita hoje. Quando nós pegamos todos os 10 mandamentos, a tábua da aliança, a lei, nós percebemos que aquilo ali são os requisitos de Deus para que o povo pudesse estar na presença dele. Tanto que quando Deus concede as tábuas da lei a Moisés, eles fazem uma aliança. Um cordeiro é sacrificado, não, né? Vários. E o sangue é aspergido sobre o povo. Porque aqueles eram os termos para o povo estar na presença de Deus. Só que muitos rejeitam isso nos dias de hoje. Acha que não, acha que Deus mudou. Mas não mudou. Aquilo era regimento de um Deus eterno. Então, da mesma forma que aquele Deus, ele não se agradava dos filhos que desonravam pai e mãe, hoje ele também não se agrada. Da mesma forma que Deus não tolerava o adúltero, hoje ele também não tolera o que rouba, o que cobiça, o que mente, da mesma forma. Porque são regimentos de Deus. Não foi Moisés que propôs os mandamentos. Não foi Moisés que idealizou aquilo para a sua nação, para o seu povo. Foi Deus que escreveu com o próprio dedo e entregou a Moisés. Agora, quando a gente olha e pensa assim, Diego, mas espera aí. Então, se tudo aquilo está em vigor, poxa, a gente tem que mudar muito.
Vamos entender o seguinte: existem situações, existem estatutos, juízos que estão ali. Em relação à lei, eu vou pegar o que Paulo diz, sabe? A graça anula a lei? De modo nenhum. Pelo contrário, eu não conheceria o que era o pecado se a lei não me dissesse. Então, falar assim que não dá para guardar a lei, não vou nem entrar nesses méritos, porque eu estaria indo contra a palavra do Senhor. Porque a Bíblia deixa bem claro que sim, dá para se guardar a lei. Paulo testifica a respeito disso, Jesus testifica a respeito disso, o jovem rico fala que observava isso desde a sua pequeninice. Salomão chega à conclusão que é dever de todo homem se atentar a esses mandamentos. Então eu não vou nem entrar nesses méritos. Agora, quando a gente fala dos estatutos e juízos, obviamente muitos desses estatutos exigia-se uma convivência coletiva para se cumprir algum desses estatutos. Como hoje você não tem mais uma nação, que é a nação de Deus, você não tem uma igreja, que é a igreja de Deus. Hoje o povo de Deus é de uma nação invisível. São todos estrangeiros, são cidadãos do reino dos céus, são embaixadores que estão aqui nessa terra. Então nós pegamos todos esses estatutos e determinamos como juízos para que a nossa vida, a nossa conduta se oriente por isso. Então, quando eu olho para os estatutos e eu vejo o preceito de Deus sobre determinado assunto, eu vou aplicar isso para a minha vida. E eu vou entender que se houve um tempo no passado que Deus manifestou que ele se agradava de determinadas coisas, eu vou me atentar a isso. Quando eu chego nos estatutos, eu leio Levítico 11, por exemplo, e Deus cita ali que dos alimentos cárneos, existe alguns que eu posso comer, existem outros que ele considera imundo, que eu não devo comer em hipótese nenhuma, porque se eu comer desses alimentos, eu não posso nem me achegar perto dele. Então eu vou pegar isso, eu vou poder usar isso como uma lei sobre a vida do meu irmão? Não. Paulo falou sobre isso. Ninguém julgue o outro pelo dia da guarda, pelo que come, pelo que deixa de comer. Eu não posso fazer isso, mas eu posso aplicar isso na minha vida. Eu posso aplicar na minha vida. Quando ele me proíbe de executar juízo sobre o outro, ele não me isenta da minha responsabilidade de cumprir aquilo. Consegue entender? O tanto que é sensível esse assunto? Então, quando eu olho para tudo isso, eu crio diretrizes de como eu vou andar. Quando nós olhamos para as cerimônias que havia no santuário, hoje não existe mais santuário aqui na Terra. Embora as igrejas, a religião cristã chame os seus templos, né, de santuários e tudo, de maneira legítima, à luz da Bíblia, não existe mais santuários. Existia um templo que Jesus falou assim: olha, eu vou destruir esse templo e vou reerguer em 3 dias. E Jesus falava do seu corpo, ou seja, ele ia destruir a eficácia daquele templo feito por mãos humanas e ele reconstruiria um templo espiritual nele mesmo. E 3 dias porque foi o tempo em que ele foi crucificado e do dia que ele ressuscitou. Pronto, não existe mais santuários terrestres hoje. Paulo depois, falando sobre isso, ele fala assim: olha, não sabeis vós que vós sois, né? O vosso corpo é santuário de Deus, porque o Espírito do Senhor habita em vós. Então, quando eu olho para as cerimônias, embora não se tenha mais santuários terrestres, nós temos festas e cerimônias que continuaram sendo executadas e com significado salvífico, mesmo após da derrubada do templo. Então, por exemplo, você tem a Páscoa, que hoje chama-se de Santa Ceia. Então ela não é celebrada em nenhum templo, ela é celebrada em casa, em família. Foi assim que Jesus ensinou, foi assim que Paulo ensinou. É uma das cerimônias. O processo da santificação com a cerimônia dos pães sem fermento, o processo de receber o Espírito Santo e pregar o Evangelho,
testificado por meio da festa dos tabernáculos. Dos tabernáculos, não, me perdoe. Do Pentecostes. E aí nós temos todas as outras cerimônias que ainda estão a se cumprir nos dias de hoje. No livro do Apocalipse nós vemos que as trombetas serão tocadas, que seria uma das cerimônias. Logo em seguida nós temos a expiação. Em seguida temos a festa do tabernáculos. Em seguida temos o ano jubileu. Então, quando nós olhamos tudo isso, embora se passou a aplicabilidade daquilo em um santuário terrestre, toda aquela essência da lei ainda está em vigor. Porque Jesus deixou bem claro que todas essas coisas apontavam para ele. E ele dizia, olha, vocês examinam as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Percebe? E aí nós continuamos. Verso 5. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora isso daqui é interessante, né? Porque quando fala assim, olha, mas antes do grande e terrível dia, haverá um sinal. Eu vou mandar o profeta Elias. Eu vos enviarei o profeta Elias. Antes do grande e terrível dia. Mas espera aí, Diego. O grande e terrível dia eu achava que vai ser lá na frente. Agora eu tô achando que já passou, porque o profeta Elias já veio. Inclusive, nessa época aqui, o profeta Elias já tinha vindo, já tinha morrido. Já tinha deixado Eliseu sendo seu sucessor. Que profeta Elias é esse? Nos dias de Cristo, muitos diziam que Elias viria por causa dessa profecia. E aí, quando nós vemos Jesus falando sobre isso, ele elucida isso. Olha Mateus 17. Em Mateus 17, no verso 11... Aqui em Mateus 17 é o Monte da Transfiguração, Elias aparece e Moisés aparece. E Jesus estava ali. Só que no verso 11 ele faz o complemento dessa profecia do profeta Malaquias. Ele fala assim, olha, Jesus lhe respondeu. Não, verso 10. Os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os mestres da lei que é necessário que Elias venha primeiro? Opa, peraí. Não eram os mestres da lei que diziam que Elias deveria vir primeiro do que Jesus. Era o profeta Malaquias que havia escrito sobre isso. Agora Jesus vai explicar. Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Peraí, Jesus está falando que Elias virá primeiro? Aí bagunçou tudo. Verso 12. Mas eu digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também sofrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhe falara a respeito de João Batista. O Elias da profecia era João Batista. Ele veio com o espírito de Elias, ele começou a pregar arrependimento, ele começou a pregar conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ele preparou o caminho para Jesus. Por meio de Jesus, o castigo do último dia, agora, não será para todos, apenas para os ímpios e soberbos, porque Jesus tirou essa maldição de toda a terra. Porque Cristo, quando morre na cruz, ele agora dá a oportunidade para todo aquele que busca a tua face, que crê que ele foi enviado pelo Pai, que ele veio, nasceu de uma virgem, viveu entre nós e morreu para que por meio da sua morte fôssemos remidos dos nossos pecados, esse pudesse então ter a vida eterna. De repente nós lemos o profeta Malaquias,
compreendemos à luz da Bíblia a perfeição da palavra de Deus. E quando eu olho isso, eu fico pensando como algumas pessoas conseguem fazer tanta confusão em relação à Bíblia. Porque se você orar, se você tiver com o coração aberto para compreender, sem se preocupar em defender doutrinas, todos os textos, desde o primeiro verso do livro de Gênesis ao último verso do livro do Apocalipse, tudo se cruza com perfeição. É atemporal a Bíblia. A antiga e nova aliança se completam. Só que preste atenção. Da mesma forma que Jesus falou assim, ei, lembra o que fizeram com os profetas que vieram antes de mim? Se rejeitaram a eles, vai rejeitar a mim também. Hoje tem muitos que rejeitam a Cristo, tem muitos que rejeitam o que os profetas dizem, mas estão dentro do cristianismo, porque a religião atrai as pessoas. A religião, a sua soberba, acaba prendendo pessoas. Não se deixe enganar. Eu espero que esses estudos acerca do profeta Malaquias tenham elucidado muito a sua mente. Eu havia prometido para você que eu ia falar, né? Qual é o próximo livro que nós vamos estudar verso por verso. Eu já dei um spoiler no início desse vídeo. Nós vamos estudar novamente o livro do Apocalipse. Nós já fizemos 2 estudos verso por verso do livro do Apocalipse aqui no canal. E vira e mexe, algumas pessoas me pedem, Diego, faça de novo. E agora, como o mundo, né, pelo menos aqui no Brasil, repercutiu muito, as pessoas no carnaval, sexo, droga, o pior que existe da raça humana. E de repente pessoas lá em trio elétrico, falando, gente, entramos no Apocalipse, Jesus vai voltar. E as pessoas parecem que dão muito mais atenção para isso do que pessoas sérias que estão pregando isso o tempo todo. Pessoas que abriram mão da vida. Lembra que nós estudamos hoje? Muitas das vezes não adianta você falar Senhor, Senhor, se você não abandonar a iniquidade. Às vezes é difícil. Eu vou falar de Jesus, mas se eu não abandono a iniquidade, é complicado. Então nós vamos estudar novamente o livro do Apocalipse. Será um estudo mais profundo, mais detalhado. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tá bom? Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e eu espero encontrar você no próximo estudo. Até mais, tchau, tchau.